Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje nós iremos conversar sobre indicativos de qualidade proteica. Qual proteína é a melhor? Eu gostaria de apresentar os tópicos aqui da nossa conversa. Inicialmente nós iremos falar sobre o tema alimentação e saúde, funções das proteínas e um tema bastante importante que é como caracterizar a qualidade nutricional das proteínas. E por fim, nós iremos abordar a combinação de proteínas e exercício de força. E eu vou tecer algumas considerações finais sobre o tema da nossa conversa. É importante lembrar que quando nós pensamos em alimentação e saúde, hoje nós temos diversos estudos avaliando o efeito de minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas nas mais diferentes funções celulares. Porém, quando nós pensamos particularmente em relação a proteínas, cabe destacar que as proteínas exercem diversas funções no nosso organismo. Por exemplo, proteínas apresentam um aspecto importante no tocante à parte estrutural. Cabe destacar que o colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo, ao redor de 3 quilos no indivíduo de 70 quilos. Proteínas também exercem funções enzimáticas, envolvidas com a contração muscular, a quitina e miosina. Proteínas também podem estar envolvidas com a parte hormonal, por exemplo, a insulina. Proteínas também exercem funções como transportadores, receptores e também canais para íons. E no metabolismo de lipoproteínas nós temos as apolipoproteínas, que são proteínas que estão presentes nas lipoproteínas circulantes. Mas proteínas, ao redor de 12 quilos no organismo, nós temos aproximadamente 7 quilos contidas no músculo esquelético. Lembrando que o músculo esquelético perfaz ao redor de 40 a 45% da massa corporal total. Sendo assim, estudar proteínas implica estudar o balanço proteico muscular. O balanço proteico muscular nada mais é do que a síntese proteica no músculo menos a degradação proteica no músculo. E aqui nós podemos ver nesse slide que o balanço proteico muscular ele é negativo e positivo ao longo do dia, de acordo com o estímulo que nós temos no tecido muscular. Por exemplo, uma refeição rica em proteínas estimula o balanço proteico muscular. Um período de jejum tende a tornar o balanço proteico muscular negativo. E ao redor de 24 horas, nós temos um balanço no indivíduo adulto ao redor de 0. Cabe destacar que no indivíduo idoso, a síntese proteica muscular é reduzida quando comparada com o indivíduo adulto jovem. Contudo, a degradação proteica muscular não sofre tantas alterações ao longo do envelhecimento. Essa é uma área de importante estudo, uma vez que nessa área nós podemos estudar o impacto da sarcopenia no envelhecimento. Portanto, proteínas representam uma área na nutrição que implica não apenas no estudo da parte metabólica, mas também no estudo da qualidade nutricional da proteína. E para caracterizar a qualidade de uma proteína, nós podemos utilizar o PDCAS, que é um score de aminoácidos corrigido pela digestibilidade da proteína. Esse score é caracterizado pela seguinte equação: miligramas de aminoácido limitante em 1 grama da proteína teste, dividido por miligramas do mesmo aminoácido em 1 grama de proteína de referência, multiplicado pela digestibilidade verdadeira. Sendo assim, nós temos algumas proteínas nesse slide, as quais são classificadas de acordo com o PDCAS. O PDCAS ele é truncado em 1, o que significa que proteínas que apresentam um valor acima de 1 são arredondadas para 1. Proteína do soro do leite, caseína, proteína isolada da soja, proteína concentrada da soja, apresentam um valor de PDCAS ao redor de 1, o que significa que são proteínas de alta qualidade. No tocante à qualidade proteica da soja, alguns estudos já evidenciavam essa alta qualidade, sendo que esse estudo, por exemplo, publicado em 2011, evidenciou que a proteína concentrada da soja, a proteína isolada da soja apresentam um PDCAS de 1 e que o padrão, o perfil de aminoácidos da proteína isolada da soja atende, quando nós pensamos no padrão de referência da FAO-OMS, ao padrão de indivíduos de 2 a 5 anos, 10 a 12 anos e o padrão de adultos. Podemos observar então nesse slide que também um ponto de bastante questionamento, que é
a quantidade de metionina e cisteína presente na proteína isolada da soja também atende a qualquer fase da vida, conforme nós podemos observar ali de 2 a 5 anos, 10 a 12 e o padrão também de adultos. Quando nós pensamos no efeito agudo da ingestão de uma proteína de alta qualidade sobre a síntese proteica, é interessante comparar a proteína do soro do leite hidrolisada, a proteína isolada da soja e a caseína. Esse estudo evidenciou que no repouso, proteína do soro do leite e proteína isolada da soja apresentam um melhor impacto sobre a síntese proteica muscular quando comparado com a caseína. E se o indivíduo realiza uma sessão de treinamento de força, a proteína do soro do leite, no período de 3 horas, apresenta um efeito melhor do que a proteína isolada da soja, que por sua vez é melhor do que a caseína. Mas esquecendo agora o efeito agudo, pensando apenas no efeito crônico da ingestão de proteínas de alta qualidade sobre o ganho de massa magra no treinamento de força, é possível observar que a proteína do soro do leite e a proteína da soja apresentam resultados bastante similares. Esse estudo evidenciou que a ingestão da proteína da soja ou proteína do soro do leite, 1,2 gramas por quilo de peso ao dia, apresenta um resultado bastante similar quando comparado com a maltodestrina. Durante um período de treinamento de 6 semanas, podemos observar aqui que o ganho de massa magra é similar tanto no grupo com proteína do soro do leite em relação ao grupo com proteína da soja, e ambos são significativamente maiores do que o grupo placebo. Em relação ao protocolo de exercício de força, aqui nós temos 2 exercícios, agachamento e supino. No agachamento houve um aumento, do valor da carga máxima em quilos, tanto na proteína do soro do leite como proteína da soja, em comparação ao grupo placebo, o mesmo ocorrendo também em relação ao supino. Um outro estudo também que avaliou o efeito da ingestão crônica da proteína de soja versus a proteína do soro do leite também mostrou que em indivíduos com idade de 19 a 25 anos de idade, a suplementação com proteína isolada da soja, 33 gramas ao dia, ou proteína do soro do leite, 33 gramas ao dia, durante um período de 9 semanas, acarretou num aumento da massa magra de modo similar em ambos os grupos, proteína isolada da soja e proteína do soro do leite, porém significativamente superior ao grupo controle. Por fim, existem também estudos que avaliam o efeito de proteínas de alta qualidade combinadas versus a proteína do soro do leite no tocante ao exercício de força. Esse é um estudo que avaliou então a combinação de caseína, proteína do soro do leite e proteína isolada da soja versus a proteína do soro do leite, e foi observado que no período pós-exercício de força, particularmente de 0 a 2 horas, a combinação de proteínas acarreta num maior aumento da síntese proteica em relação à proteína do soro do leite. Todavia, no período de 0 a 4 horas, não há diferença significativa em relação a esses 2 grupos. Um outro estudo também que avaliou, no mesmo modelo, a combinação de 3 proteínas, caseína, proteína do soro do leite e proteína isolada da soja, versus a proteína do soro do leite, é possível observar que, pós-exercício de força, a combinação de proteínas, no período de 60 minutos ou 120 minutos pós-treino, acarreta no maior balanço muscular de fenilalanina, que é um importante indicativo de síntese proteica muscular. Em relação às minhas considerações finais, gostaria de destacar, portanto, que o PDCAS é um importante método para avaliar a qualidade de uma proteína, sendo que a partir do PDCAS nós caracterizamos que a proteína isolada da soja é uma proteína de alta qualidade, bem como essa proteína favorece o ganho de massa muscular em indivíduos engajados em treinamento de força. E conforme nós podemos observar também, a combinação de proteínas de alta qualidade, proteína do soro do leite, proteína isolada da soja e caseína, podem também ser utilizadas favorecendo o ganho de massa muscular pós-treino de força. Agradeço a participação de vocês, desejo que essas informações possam colaborar bastante na vida profissional. Muito obrigado.